Oi, Carol. Tudo Boa bem, Michele? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que você chegou aqui. Ai, que bom que nos encontramos de novo. Um Ver- prazer. Verdade, uma felicidade te encontrar. Muito obrigada por você ter aceito meu convite aqui para a gente fazer mais uma vez uma live sobre cannabis, né? E não tinha ninguém melhor para eu falar hoje, porque depois gostaria que você se apresentasse, né? Mas a doutora Carolina Nossetti é médica, presidente da Intercam. E eu sou muito feliz por ter você aqui. Você pode se descrever para aqui, para o nosso público, para os meus seguidores? E pode falar, por Obrigada, favor. Michele, mais uma vez. Eu sou médica, consultora técnica em terapia canabinoide. Eu estou com essa dedicação nessa área há 7 anos. E hoje eu tenho 3 áreas dentro de cannabis. Uma é a consultoria técnica em termos gerais, tanto na parte de produção, desenvolvimento de produto, manejo de dose. A segunda parte da minha semana é educação, liderando a Intercam. E em terceiro, a Interdoc, que é o meu consultório e um hub de cuidado, né? De consultores que têm experiência em terapia canabinoide e a gente faz esse cuidado ao paciente dentro de um programa terapêutico, Michele. Então, esse é meu dia a dia com cannabis. Muita coisa, né? 7 dias. Nossa, dedicação integral, exclusiva. Sim, sim, com certeza. Olha, muito obrigada por, enfim, poder transmitir. Eu sei que é com todo esse know-how, você com certeza é uma pessoa que vai poder tirar as dúvidas dos nossos clientes aqui, dos nossos espectadores, né, dos nossos seguidores. Para quem é seguidor da Carol, vou me apresentar. Meu nome é Michele Freitas. Eu sou médica também, sou titulada em pediatria, sou formada pela Universidade Federal do Amazonas, tenho 15 anos de experiência e também tenho vivência e experiência em medicina de saúde, na medicina de família e comunidade, e também atuo em medicina integrativa, né? Já tem 2 anos. E estou morando em São Paulo também, para justamente me aprimorar mais em todas essas terapias, né? Toda essa área que ainda para a medicina tradicional é muito nova e que a gente está cada vez mais buscando. Na verdade, é uma total saída da zona de conforto para a maioria dos médicos, né? Você enveredar por caminhos que ainda, no Brasil, ainda carece muito de apoio da maioria dos colegas, mas que a gente vê nesses caminhos, né? Uma mudança de paradigmas, né? Uma mudança total de paradigmas e como é que eu vou dizer? Um upgrade na saúde das pessoas, né? Que a gente não vê na medicina alopática, né? E muitas pessoas ficam na dúvida e perguntam por que eu usaria, por exemplo, um CBD medicinal no lugar de uma outra medicação, por exemplo, no tratamento de ansiedade, né? Então, por que faz tanta diferença? Por que seria tão expressiva a mudança? Por que eu me arriscaria, digamos assim, já que é uma área, né, relativamente muito nova? A gente vai falar aqui sobre o sistema endocannabinoide para entender por que isso faz tanto sentido hoje, né, que não fazia talvez 10 anos atrás, né? É. Eu acho que é importante mesmo a gente fazer esse apanhado geral e entendimento da planta e do sistema, porque no final das contas é a manipulação do sistema que vai trazer o alívio do paciente. Então, se a gente não entende o sistema, Michele, a gente volta naquela questão de tapar buraco, né? Não de efetivamente resolver. Então, eu acho que nem não estamos buscando cura, resolução total, não é isso. Mas ainda assim
é essencial o entendimento do sistema para que o manejo terapêutico seja mais efetivo. Com certeza. Então, para a gente entender por que que o CBD faz, como que ele atua no corpo, a gente tem que falar sobre o sistema endocannabinoide, não é? Você poderia explicar para a gente, porque muita gente aqui, eu acho que nunca ouviu falar nisso, né? O que que é Tá? esse sistema endocannabinoide? É sistema da onde, Sim. né? Primeiro lembrar que são outros sistemas, né? Temos o sistema imunológico, neurológico, então esse é um sistema a mais. O interessante do sistema endocannabinoide em si é a modulação dos outros sistemas. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena ser tocado. Então, uma analogia que eu escutei alguns anos atrás, Michele, que eu acho interessante, é se a gente considerar o nosso corpo como uma banda. Então, tem o sistema imune, que pode ser o violino, o sistema neurológico, pode ser um trombone, e tem um maestro dessa banda, que está lá na frente, olha, mais aqui, menos ali. Esse maestro é o sistema endocannabinoide, tem o potencial de modular os outros sistemas, porque é um sistema que leva a homeostase, e é bem interessante o propósito do sistema. É trazer um equilíbrio para os outros, de uma forma, em forma de modulação. Então, como as doenças são desequilíbrios, quando você reequilibra, ou quando você busca o equilíbrio desse sistema, você busca uma melhoria desses sintomas. Então, é um sistema composto de enzimas de síntese e degradação, ligantes e receptores. A estrutura não é novidade. Com Uhum. relação enzimas de síntese e degradação. Os nomes aqui são complexos, eu não vou entrar em detalhes. Mas dentro do sistema de ligante e receptor, que é chave e fechadura, eu acho que a gente lembrar que as chaves que a gente produz, os neurotransmissores, os endocannabinoides, e as fechaduras são os receptores. E essas fechaduras estão em diferentes pontos do nosso corpo. A gente tem duas fechaduras ou dois receptores principais, que são o CB1 e o CB2. O CB1 mais localizado em maior número no sistema nervoso central e órgãos vitais. O CB2, principalmente em células do sistema imune, tecido linfóide, mas não quer dizer que esteja também no corpo inteiro, em menores quantidades, por exemplo, no sistema nervoso central também está localizado. Então, em linhas gerais, é o sistema endocannabinoide. E eu acho que é isso. Ele é complexo, ele foi descrito da década de 1990, a gente já tem isso descrito em livros importantes, por exemplo, o Hagendale, que é um livro que todos nós passamos estudamos em termos de farmacologia, já se descreve lá em alguns outros livros. Então, é um sistema antigo, é um sistema que antecede a formação do sistema nervoso central, sistema de modulação. É um sistema primitivo anterior aos demais, é isso? Não a todos, mas vou te dar um exemplo, Michele. Tem um ser simples que é a hidra. A hidra, ela não tinha sistema nervoso central, mas ela tem um sistema de comunicação, tem um sistema digestivo, mas ele não tinha um cérebro nervoso central. E ali já se identificava o sistema endocannabinoide. Então, servir de comunicação, elas nervosas nesse ser tão simples e já mostrando, né, o quão primitivo não antecede o sistema nervoso nem o sistema digestivo, porque os dois já tinham na hidra, mas definitivamente é bem antigo em termos de evolução. Sim, Tá certo, obrigada por isso. Então, quando a gente fala então de sistema endocannabinoide, então a gente entende por que que uma planta como a cannabis sativa já vai ter tanto efeito nesse corpo, né? No corpo humano. E pelo que você me falou agora, recapitulou, os receptores CB1 e os receptores CB2, eles têm ações diferentes, eles estão mais presentes em sistemas diferentes, né?
É importante a gente fazer isso, a gente falar isso, porque para a gente poder ter uma noção do quanto o uso do óleo, do extrato, né, do CBD, ele vai ter ação sobre doenças do sistema nervoso central, como também sobre doenças do sistema imune, né, do sistema linfático e do sistema digestivo também, né? Ele também faz regulagem, digamos, intestinal, não é isso? Sim, na mesma forma que no nosso sistema temos os endocannabinoides, fora do nosso corpo, a gente tem, por exemplo, na planta cannabis, os fitocannabinoides. E eles agem de formas muito miméticas. O CBD há um componente que é o 2-AG, um neurotransmissor, e o THC sendo mimético da anandamida, que é um outro transmissor. Então, tanto os endocannabinoides quanto os fitocannabinoides vão ter ações, sim, nesses receptores CB2, e dependendo da localização desses receptores que a gente vai saber qual que vai ser. Se for um receptor que está numa célula imune, a ação vai ser ali de modulação daquele sistema. Se estiver no sistema nervoso central, vai ter um outro tipo de mecanismo. Então, os mecanismos diferentes, dependendo do sistema, mas sim, eles agem, independente se são endocannabinoides ou fitocannabinoides, a ação depende da localização do receptor. E o entendimento Certo. dessa planta, eu acho que entrar nesse manejo, nessa manipulação do sistema. E aí eu acho que fazendo um gancho, vale a pena a gente falar um pouquinho da planta, né, Michele? Que a planta é importante, mas a estrela da vez é o sistema que tem que ser manipulado. Então, a planta é uma planta complexa, cerca de 5.000 anos de história, um padrão de segurança que é difícil até a gente na nossa prática clínica, Michele. Dentro desses compostos, são 3 categorias principais: os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Os flavos Exato. têm o seu potencial também terapêutico, né? Os colegas que trabalham com aromaterapia, que trabalham com medicina integrativa têm já um conhecimento maior desse potencial. Os outros, acho que vale a pena a gente entender que não é só os canabinoides, né, que tem esse potencial. Mas dentro da categoria Sim. dos canabinoides, os do canabidiol e o THC, o tetrahidrocannabinol, nós temos mais de 100 canabinoides já documentados, possibilidades terapêuticas, mas eu acho que vale a pena ler no THC, que já tem assim, conteúdo demais se a gente só focar Já tem nesses. bastante coisa. Recapitulando aqui, que o sistema endocannabinoide que nós temos no nosso corpo, ele trabalha com essas três variantes, né? Os receptores para flavonoides, os terpenos e os canabinoides, né? É Então, a planta, essas são as 3 categorias principais, as 3 categorias principais da de planta. Então, fitoterápicos. É da isso. planta cannabis. Isso, que são os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. A gente tem compostos menores, Michele, mas eu acredito que essas sejam as 3 categorias principais de compostos dessa planta que a gente tem estudado. Ah, ok. Ou Eu seja, acho que dentro vale da planta cannabis, dentro do cânhamo, a gente tem esses 3 tipos, então ela é bem completa, não é verdade? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar uma plantas que atuam nos receptores CB1 ou não, a copaíba ela age mais no CB1, certo? no A CB2. A copaíba ela tem copaíba uma age... ação. A copaíba ela tem uma ação no receptor CB2 e é bem sinérgico com os canabinoides. Funciona como uma moduladora ali, né? Uma ativação do receptor, ele vai modular o sistema, diminuindo a inflamação local. Então, o uso de Sim. canabinoides com o uso de óleo de copaíba, a copaíba sendo um terpeno bem famoso, né, em termos de ação, né? Tem na copaíba e tem na cannabis, em alguns tipos de cannabis, esse terpeno, e eles têm uma sinergia sim, e a ação na modulação do setor CB2, sendo muito bom, então, para pacientes, por exemplo, que têm dor. Essa combinação é bem benéfica para esses, Michele.
Ou seja, a gente consegue combinar copaíba com o óleo de CBD. O óleo Um rico em resultado. cannabis, incluindo o CBD. Sim, sim. Ok, É então te importante. perguntando aqui sobre as cepas, a sativa e a índica, né? A gente usa agora mais a sativa do que a índica, não é verdade? Então, tem uma taxonômico que tem se mostrado um complicador no entendimento dessa planta. Porque o nome foi dado num formato fora do que era o padrão e depois ninguém conseguiu voltar mais. Então, hoje existe uma divisão em termos de categoria, que não é uma realidade em termos de cepa ou de tipo, que seria sativa e minerais. Não existe mais uma planta só sativa ou só índica. É porque acabou se misturando esses tipos ao longo do tempo. A forma e a resposta do paciente é diferente de uma sativa e da índica. A Ruderalis não tem muita função, a fibra dela não é muito boa, não serve, é como se fosse um mato, tá? Eu não vou tratar da Ruderalis. Mas a sativa e da índica, o formato das folhas e o tamanho da planta, eles têm diferença. As sativas nos Estados Unidos, quando você vai no dispensário, a primeira pergunta que eles fazem é: você quer um day strain ou night strain? Você quer uma cepa para o dia ou uma cepa para a noite? As cepas do dia são as cepas sativa. As cepas da noite são normalmente cepas índicas. E existem as Uhum. híbridas, que é uma mistura dessas duas. Mas essa classificação mesma não é mais real, porque se a gente não tem mais só, vamos dizer, sativa pura ou índica pura, não tem como a gente fazer essa separação. Tudo virou híbrida no final das contas, tá? Mas em linhas Uhum. gerais, a sativa tende a dar mais energia, então as sativas são usadas mais de dia e as índicas são usadas mais à noite. As índicas, Michele, a gente vê que estimula o apetite, que traz uma tranquilidade maior para o paciente. Talvez em locais onde você tenha um maior acesso, você consiga ainda separar a sativa de índica. É isso? Porque, na verdade, pelo que eu vejo com os representantes, eu vou perguntar aqui, gente, até a Carol voltar, tá? Mas pelo que eu vejo com os representantes que vendem o óleo, né? Esse óleo que já passou por uma purificação, por uma manufatura mais profissional, né? Sem ser aqueles óleos caseiros, esses óleos, eles trabalham mais com a planta sativa, como eles dizem, que ela tem mais cepas sativas do que índicas, né? Pelo menos é o que eles explicam pra gente. Então, essa cannabis que o pessoal que vai no seu consultório fala, Michele, não é a mesma dessa classificação de divisão sativa, índica e ruderalis. Esse é o nome mesmo que é tido como o nome oficial da planta. Então, mesmo uma cannabis de uma cepa índica, ainda assim o nome científico dela é cannabis Vai ser sativa L. sativa. Por Tá quê? Não certo. é sativa. Tudo 100% é sativa. O cânhamo é sativa, a cannabis com alto THC, cannabis sativa L, com baixa cannabis sativa L, todas é cannabis sativa L. Mas a gente sabe que conjugalmente as plantas que têm a forma índica, né, elas tendem a dar mais sono e fome, e essa com padrão com a folha mais Uhum. fina, planta mais comprida, que antes era de chita diva, ela dá mais energia. Então, no tratamento da dor crônica, quais são as dores, né? Quais são as. Para quais tipos de dor que você vai ouvir mais? Que você vai ter uma melhora maior com o CBD medicinal? Como um todo. A gente está Eu falando de acho. CBD óleo ou óleo full espectro, né? Uhum. Só concluir a questão do CBD, era aquilo mesmo que você mencionou. A gente começa com óleo rico em CBD e, se precisar, a gente adiciona o THC. E com relação ao uso dos canabinoides em diferentes tipos de dor, uma dor em específico que eu acho que é super válido a gente destacar é a dor neuropática. E pode ser uma dor neuropática como efeito colateral de um quimioterápico, pode ser uma dor neuropática Uhum.
de um paciente diabético, pode ser ou dores neuropáticas, e assim, a gente vê que é uma das mais impressionantes, que é difícil de se controlar uma dor neuropática. Então, o fato da cannabis com esse parâmetro, com esse padrão de segurança, ter esse potencial, eu acho que, não, que já é um ponto para ser altamente considerado, né, nos tratamentos e nos protocolos de dor com maior frequência. Outra dor que eu acho que deve ser pontuada é a dor onca, que também é de difícil controle. Agora, livros em pacientes com fibromialgia, pacientes que têm, por exemplo, artrite reumatoide, psoríase, né, que alguns apresentam dor articular, cefaleia, tem dores assim, dores crônicas de uma maneira geral, Michele, a cannabis pode ser, sim, benéfica. A dor aguda, que a cannabis não tem uma resposta tão boa, mas na dor crônica, de uma maneira geral, a gente vê resposta positiva, sim, por diferentes mecanismos. Mas, de uma maneira geral, dor crônica. Tá certo. Aí já perguntaram aqui se esses óleos são, por exemplo, da doTERRA. Não, não, Paiva. Ela está falando de óleos ricos em CBD. Os óleos da doTERRA são óleos essenciais, tá? Eles são terpenos, né? Eles são outra classificação, outra classe de vegetais, né? O único que dentro daqueles óleos essenciais tem uma ação sobre os canais do sistema dos canais CBD é o de copaíba, não é isso? Os outros, eles têm uma Então, ação não nesses receptores CB2. Tem ação no sistema endocannabinoide, sim, mas não especificamente nos mesmos canais que a cannabis vai agir. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errada. Na cannabis em específico, existe que é o beta-cariofileno, que é o mesmo mas a gente consegue plantas que não são plantas cannabis. Então, não é exclusivo das plantas cannabis, essa classe. E a gente estava falando do full spectrum, né? O que isso quer dizer? Que são extratos da planta inteira. Então, pegaram a flor, pegaram as folhas, usaram a planta inteira para gerar um extrato. O que é o bom de ter a planta inteira? Porque tem algo que se chama efeito entourage, que é o efeito comitiva. Não é exclusivo da planta cannabis. Mas esse efeito, ele mostra que quando a gente usa a planta inteira, a gente tem um efeito maior, então você precisa de menos produto para fazer o mesmo efeito do que um produto isolado, e você tem uma menor quantidade de efeitos colaterais. Então, funciona mais, então a efetividade é maior, e você precisa de menos quantidade, você tem menos efeitos colaterais. Uma analogia que a gente pode fazer, uma comparação, seria, por exemplo, o uso de cafeína. Você pode ter um paciente que está buscando um pouco mais de energia no seu dia a dia. Esse paciente pode ir em casa, coar um café e tomar um café que tem cafeína, que tem os terpenos. No café tem terpenos também. O cheiro do café, todos aqueles aromas são terpenos que estão fazendo com que aquele aroma apareça. Então, você pode ou coar o café em casa e tomar essa cafeína, ou você pode ir na farmácia e comprar uma cápsula de cafeína. Obviamente, a gente já sabe qual que é o mais perigoso aqui. Na cannabis, no uso de componentes canabinoides, é o mesmo princípio. Se você usa um CBD isolado da planta, você não vai ter o mesmo padrão de segurança. Não vai ser tão efetivo quanto seria se você usasse a planta inteira, e você corre o risco de ter mais efeitos colaterais. Sim, porque o CBD e o THC, eles se complementam e um anula o efeito colateral que o outro daria. É mais ou menos isso, né? Então, nem que seja um pouquinho, um cheirinho de THC, você vai colocar na maioria dos compostos. Porque existe também, para comercializar, o óleo só rico em CBD, né? Só que esses óleos, eles têm como eles têm uma ação mais pobre, digamos assim, ou ele é muito específico para pacientes, por exemplo, que não toleram nem um pouquinho de THC,
porque ele pode dar um efeito de euforia ou porque ele pode dar uma excitabilidade, né? Então, por exemplo, pacientes muito idosos, né? Pacientes que têm Alzheimer, alguns pacientes oncológicos que não toleram nada de THC, você pode usar só o CBD, não é isso? Você me corrige se eu estiver errada. Tem os pacientes, eles toleram melhor o óleo rico em CBD do que o óleo rico em THC. Eu acho que vale considerar, né, um padrão mais seguro em termos de início de terapia, né, com óleo rico em CBD, e se precisar, a gente adiciona o óleo rico em THC. E só complementando a questão do full spectrum, né, as outras opções seriam um produto isolado, né, que seria ou só o CBD ou CBD e THC em forma isolada. A gente também tem os canabinoides sintéticos. Então, tem canabinoide sendo vendido na farmácia, THC sintético, desde a década de 1980 nos Estados Unidos, que é o então não é nenhuma novidade. Esses os tipos. O full spectrum, tem o broad spectrum também, que são todos os canabinoides menos o THC, os isolados, que é pegar moléculas em específico, e os sintéticos. Esses são as classes possíveis dos canabinoides. Só que os sintéticos, o organismo pode não receber muito bem, não metabolizar tão bem, né? Por conta de ele ser sintético. Ele pode existir isso, do organismo não saber muito o que fazer com aquela molécula, né? E ela não ter o aproveitamento que poderia ter com a planta, né? Com a planta nativa, com o extrato da planta mesmo, né? Aí tá, eu decidi que eu quero usar o CBD. E aí, quer dizer que eu posso plantar lá no meu quintal, boto lá, jogo a semente lá e pronto, nasce aquela planta estranha e eu posso usar aquilo ali, é? Como é que a gente faz? Eu acho que é melhor reconsiderar essa opção. Mas já tem algumas formas mais seguras, viu, Michele, do que essa. Ah, é bom saber. Bom saber. Porque, por exemplo, veio uma pergunta no meu Insta, no meu direct, porque existe muito essa confusão. O uso, né, chamado de recreativo, que é o uso de adicção, né? E o uso terapêutico, né, da planta cannabis. Né? O uso fumado e tal lá, que a gente nem discute isso, né? E o uso, qual é a diferença? Para as pessoas entenderem, porque tem gente que acha que ainda é um assunto muito tabu, né? Ainda é um assunto muito novo dentro da medicina tradicional. Então, como é que a gente vai explicar isso? Um professor perguntou, ele disse, olha, eu sou ex-dependente químico, como é que eu vou explicar sobre cannabis medicinal dentro da escola? E aí, o que você diria para ele? O que a gente falaria para ele? Olha, eu para mim, digo, olha, são assuntos bem diferentes, né? São assuntos bem diversos. Você não vai ter você não precisa ter muita paura disso, porque é como você usar, como ela falou, a cafeína, né? Colocar numa cápsula e usar como medicação e usar o café inteiro lá. Tem gente que tem intolerâncias, né? Enfim. Então, o uso da planta metabolizada e o extrato do óleo é totalmente diferente do que você pegar a planta inteira, né? E quando você usa ela nesse modo recreativo, você está usando muito mais o THC, que é o THC que dá esse efeito, aquele efeito de euforia, né? Que causa todos aqueles efeitos que a gente já sabe. Então, para mim, não tem mistério, assim. Você tem que dizer que é uma medicação que ela foi usada, enfim, ela foi feita por uma indústria, né? Você está usando para um momento muito específico, né? Na verdade, é um frasquinho de óleo, então você vai usar gotas, aquilo ali não vai te causar, né, um barato, nada disso. Não é esse o objetivo. O objetivo é tratar a tua dor, né? Ou você usar para outras doenças crônicas, outros transtornos crônicos. Se você quiser complementar, já falei aqui demais enquanto estava travada aí pelo vídeo.
Eu vou complementar. Assim, é um efeito colateral, THC, essa euforia do THC é um efeito colateral. Não necessariamente é um efeito negativo em alguns casos. Por exemplo, casos de depressão, casos de pacientes oncológicos, né? Trazer essa alegria não necessariamente é ruim, né? Com relação a esse professor, Michele, eu acho que vale a pena a gente considerar a intenção da água. Se a gente sentar aqui e tomar água suficiente, vai morrer. Assim, é uma certeza que se a gente tomar água suficiente, a gente... Então, eu acho que a intenção da pessoa é levado para o mal. Tudo pode ser ruim. Então, eu acho que vale a pena a gente considerar, olha, quando o paciente está usando isso como medicação, isso tem que ser levado dessa forma séria. Claro que se as pessoas forem escolherem usar isso de forma uso adulto, que não vamos conversar aqui, aí cada um escolhe a forma que usa. Mas mesmo a parte terapêutica, assim, por mais que a gente não fale da parte fumada, a gente sabe que tem pacientes que têm alívio. A gente não vai falar aqui, por quê? Porque não é a melhor forma de consumo. A forma oral, como você menciona, é muito mais segura para a gente consegue saber a quantidade. Tem estudos, por exemplo, usando a vaporização dentro de hospital, mas aqui no Brasil isso não é possível. A vaporização a gente não pode. Os médicos lá de Israel podem prescrever cannabis de forma vaporizada. Aqui a gente não pode. A gente pode dizer que não tem potencial médico? Não, existe sim um potencial médico. Mas aqui no Brasil o uso é oral, é o uso tópico, dependendo, né, da regulamentação. Tem pacientes que fazem uso intranasal, tem paciente que faz uso intravaginal, retal. Então, tem algumas formas de uso. Mas a planta em si, Michele, é a mesma. A gente tem que saber a forma com que usa. Fazer um uso medicinal tem que ter controle de qualidade, tem que saber. Seria importante a gente Exatamente. saber dosagem. Nem sempre a gente vai saber. Mas um certificado de análise, a gente sabe. A forma com que usa é completamente diferente. E a gente precisa ter essa E a sensibilidade de ação vai separar. ser diferente também. E a ação, o objetivo, dependendo dos objetivos que você quer alcançar, você vai ter que usar uma forma diferente também. A substância O objetivo de... diferente, ou a quantidade, a dose diferente, né? Efeitos Exatamente. colaterais, por exemplo, efeitos colaterais do, do CBD. A gente fala, sobre a hipotensão, a hipoglicemia que pode causar. Sim. Eu só vou trazer uma questão que você mencionou agora há pouco, né? Que um pode minimizar o outro. O CBD, ele tem o potencial de diminuir essa euforia, alguns efeitos psicoativos do THC. Isso a gente já conhece como descrito. O THC não tem o mesmo potencial, Michele. Se a gente der o THC, ele não tem na literatura mostrando que ele pode diminuir os efeitos do CBD. Então, é unilateral. Então, quer dizer que o CBD ele pode Sim. atuar como se fosse um antídoto do THC em casos de Superdosagem, digamos assim. considerar que os pacientes que tomam uma quantidade maior de THC e tem o desconforto que é mais do que uma euforia, é desagradável, a disforia é desagradável, aí sim o CBD poderia ser um antídoto ou poderia diminuir esses efeitos psicoativos. Agora, com relação aos efeitos colaterais dos óleos ricos em CBD, hipotensão também pode acontecer no óleo rico C, tá? Então, hipotensão é um efeito colateral, alteração na consistência das fezes é um outro, sonolência bem descrito, óleo rico em canabinóides de uma maneira geral. Doses baixas de canabinóides tendem a estimular e doses mais altas tendem a sedar, de uma maneira geral, tem essa dualidade, mas a gente acho que considerar esses efeitos colaterais seria de bom tamanho. O THC tem outros efeitos colaterais, dependendo da cepa,
não são todos os óleos ricos em THC, mas podem aumentar a ansiedade e ter efeito colateral de síndrome do pânico, o transtorno do pânico como efeito colateral. Nem todas as cepas de THC. Por quê? Tem cepa rica em THC que aumenta a ansiedade, tem cepa rica em THC que diminui a ansiedade, que é aquela questão sativa e índica que a gente tinha falado mais cedo, né? Volta aqui essa questão de como age o THC. Porque o THC da índica é igualzinho o THC da sativa. E uma dá energia e uma dá uma sonolência. O que diferencia os dois? São os terpenos, os flavonoides e esses outros vários compostos menores. Exatamente. Os compostos menores que vão fazer a diferença. Na verdade, é aquela grande questão de que muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, você vai ter que usar uma dose, você vai ter que modular. Por isso que é importante fazer esse acompanhamento com um profissional, né? Um profissional médico, né? A gente sabe que tem outros profissionais que estão também cada vez mais buscando, né? E que fazem muitas vezes esse anteparo ao médico, mas ainda, eu creio que seja um ato médico, a prescrição de acordo com a necessidade do paciente. Então, nós, médicos que estudamos, quem tenha o estudo, é que pode fazer esse manejo, né? Porque justamente, muitas vezes, você vai fazendo o ajuste de dose, né? Você vai ajustando a dose, dependendo da necessidade do paciente. E a gente também vai ensinando o paciente a fazer o seu próprio ajuste, né? Também tem isso, tem essa... faz parte do tratamento, a gente dá autonomia para o paciente também, depois desse treino inicial, né? Que você fica bem em cima, bem a miúde em cima do paciente. Depois a gente vai fazendo com que ele mesmo controle essa dose, esse manejo. O Thales está perguntando sobre o resgate. Se o resgate pode ser um blend de óleos. Por exemplo, uso o óleo Full Spectrum, mas para controlar um pico de euforia, tomo uma gota de óleo essencial de capim-cidreira. Como eles funcionam dentro do mesmo sistema endocannabinoide, você pode fazer uma associação de outros óleos essenciais, né? Tá. Complementa? Olha, eu não tenho familiaridade em específico, mecanismos de ação de cada um dos terpenos. Não, eu não tenho esse conhecimento em si como... Mas existe uma sinergia, sim, a gente sabe que existe uma sinergia entre os componentes da planta e que pode ser, por exemplo, como essa gota do capim-cidreira ou uma gota do óleo de copaíba, que pode ser que tenha uma sinergia. Isso a gente sabe que pode, de uma forma natural. Eu queria diferenciar o blend, que tem esses componentes sinérgicos, com o resgate. O conceito de resgate é ação rápida. Então, são produtos que têm o potencial de ter uma biodisponibilidade mais alta. Então, ele tem absorve mais rápido e tem uma maior quantidade na corrente sanguínea. O nível sério ele aumenta mais rápido. Por quê? Tem essa diferenciação entre resgate e manutenção. Porque normalmente os produtos ricos em canabinoides, Michel, eles têm um metabolismo de primeira passagem. Então, a gente ingere e passa por uma metabolização, dali 1 hora a gente tem algum efeito. Agora, tem alguns pacientes, por exemplo, os pacientes que têm dor, eles não têm 1 hora para esperar. Quem tem ansiedade... Não. Para crise de ansiedade, no caso. 1 hora para fazer efeito. Tá? Uhum. Sim, a gente geralmente faz uma associação de algum... Voltou. A gente geralmente faz uma associação de um composto de resgate. O que é que vem nesse composto? Vem mais CBD ou vem mais THC? Tá. O resgate, ele pode ser CBD ou THC, tá? Mas eu vou tratar aqui, por exemplo, de 2 formas de resgate. Uma é com nanotecnologia, outras são produtos lipossomais.
O que é importante desses dois produtos? É que eles são absorvidos como se fosse água. Então é muito mais rápido. É um intranasal que a Abrace tem. Que por ser na mucosa, a absorção também é mais rápida. Então esses são possíveis resgates. Fora do Brasil, os produtos vaporizados são resgate também. Por quê? Porque age muito rápido. Né? Tudo que é pela via inalatória acaba sendo mais rápido, né? Inalatória, sublingual também. Exatamente. Eu queria também complementar, porque eu estou vendo que o nosso tempo está aqui terminando. Então, tem duas informações que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Uma com relação ao manejo, né? Você estava falando da autonomia, eu acho que é válido a gente considerar essa passagem de autonomia no tempo certo para o paciente. E uma outra questão é de mudança de estilo de vida. Quando a gente está falando de tratamento de dor, a gente achar que a cannabis vai resolver tudo, eu acho que é um erro. A gente tem que considerar que a gente precisa ver a sua alimentação. Quem está tratando dor adoçante não tem condição. Eu não acho que devia nem começar a usar cannabis se o paciente está açúcar, adoçante, glúten, leite derivados. O que é que adianta? Com presunto, Ainda bem que é você que salsicha. está falando, porque essa reza aí eu rezo todo dia. Toda live que eu faço, eu falo de Mas a Chico. gente tem que rezar. Foi você que A gente começou. tem que martelar. A gente tem que martelar porque nem a gente aprende isso na faculdade. É verdade. A gente sabe disso porque a gente pagou e sentou e estudou muitas horas para entender o porquê que a gente está dando essa informação. O quantos por cento um copo de leite por dia aumenta no risco de câncer de mama ou no câncer de próstata. Então, essas informações em termos de inflamação, quão inflamatório é o leite, não é só lactose, não. O leite tem um monte de proteína ali que são inflamatórias. A gente está falando da dor, que tem muita inflamação em termos de base. Na verdade, a dor, principalmente dores viscerais, elas têm muita relação com a dieta. Muita. Tanto as dores viscerais quanto as dores de cabeça, né? Quanto dores neuropáticas, tudo relacionado ao sistema nervoso central, né? Você vai ter muita relação com a comida. Então, foi uma das perguntas que me veio. Ansiedade vai melhorar com CBD? Ó, ansiedade melhora com muita coisa, gente. CBD é uma das ações, né? Que você pode, é uma das medicações, é um dos recursos que você pode usar. Só que você vai ficar o tempo todo dependente daquilo se você não mudar o estilo de vida. Entendeu? Então, tem a ver com o que a Carol falou. Então, tem a ver com a dieta, tem a ver com exercícios físicos, tem a ver com a qualidade de sono, tem a ver com a mudança do teu olhar, né? Então, pessoas que são muito reclamonas, pessoas que são muito poliqueixosas, que nada tá bom, né? Então, a gente tem pacientes que têm doenças reumáticas, que tem muita relação, o eixo intestino-cérebro ali 1000 graus. Fibromialgia, você vê muito isso, né? Pacientes poliqueixosos. Você vai perguntar como é que estão as coisas. Ah, tá mais ou menos. Pode ter tido um dia maravilhoso. Ah, mas não tá muito bem. Então, sempre tem algum queixume, alguma coisa. Então, essa mudança de paradigma, a gente se forçar a ser gratos, né? A praticar a gratidão, né? A pensar positivo, isso faz muita, muita diferença. Né? A espiritualidade, a espiritualização, tem muitos artigos falando, saiu agora, acho que ano passado, ano retrasado, saiu numa revista, aliás, saiu nas sociedades internacionais de especialidade de cardiologia, falando sobre a espiritualidade, o papel da espiritualidade na melhora do organismo como um todo, na melhora do paciente como um todo, isso é científico.